Olá a todos, meu nome é Junico Sidônio, eu faço a residência pedagógica pela Universidade da PUC Minas, né? O meu núcleo de atuação é o Cefet, o Campus 1, e juntamente, né, sou orientado pela professora Juliana Caputo. E a temática de hoje do vídeo vai ser a cidade e a sua integração. Bem, o que é cidade, né? Vamos começar por isso. Se a gente jogar no Google, a gente vai ter uma rápida resposta, que é de acordo com o dicionário, que é uma aglomeração humana que está numa área geográfica e que tem um número de casas consideráveis. E nessa definição, ela atende a algumas funções, seja para cultural, uma cidade mercantil, uma cidade industrial, financeira, e talvez uma quinta que a gente pode deixar, que é o uso da sociedade com o solo, seja voltado para a agricultura ou, né, diretamente à mineração. Mas o conceito de cidade está tão entrelaçado no nosso entendimento de sociedade que a gente nem percebe. A gente deixou de ser nômade, né, quando a gente fez os nossos primeiros aglomeramentos urbanos. A gente construiu as nossas primeiras relações sociais assim, que, né, a gente conseguiu entender e utilizar do bem da agricultura. E ao longo do tempo, né, a cidade foi evoluindo, ela foi modificando. E aí a gente tem a cidade industrial, que é quando a fábrica se instalava, os operários voltavam, né, se dedicavam a morar ali próximo. A gente tem os primeiros conceitos de urbanização, obviamente foram mudando ao longo do tempo, né? E, né, sendo assim, a gente pensa na cidade atual. E a cidade atual, ela é uma rede dinâmica. Algumas têm algumas funções específicas, né? Como o polo político do Brasil é a capital, que é Brasília, né? A gente tem um polo financeiro que a capital desse ramo é São Paulo, o polo cultural e a capital do polo cultural é Rio de Janeiro. Mas observa que uma cidade ser polo cultural, ser polo financeiro, não retira dela a capacidade de estar entrelaçada em outras funções, como São Paulo, exemplo, né? É um polo financeiro, mas também é um polo cultural, é um polo industrial e é um polo político. Então, a gente vive num mundo tão dinâmico, tão globalizado, que a gente acaba tendo uma cidade ocupando várias funções ao mesmo tempo. E aí a gente entende, essas cidades, essas estruturas, né, elas são construídas para todos, que é basicamente o que vai girar a temática desse vídeo, que é o direito à cidade. Será que todo mundo que está dentro de uma cidade, ela tem um direito a acesso a ela? E aí a gente vai trazer luz a esse tema baseado em dois grandes pensadores, que é Henri Lefebvre e David Warner. Lefebvre, ele traz basicamente, ele chama a população para participar da vida política da cidade, chama a população para construir as redes, né? Construir esse espaço urbano, fazer a construção da cidade em si. Não estou falando de construção no sentido de prédios, mas construir essa cidade, participar dos processos internos dela. Já o Hervé, perdão, ele diz que participar desses processos de transformação da cidade é, são basicamente instruídos pelo interesse do capital. E aí ele diz que quando a população não participa, não constrói isso, quem assume é a classe dominante, a classe que tem acesso ao capital. E quando essa classe está no poder, ela dedica toda a sua infraestrutura e energia para que, né, se desenvolva ali os interesses dela. Então ele faz um chamamento, né, quando não existe a participação efetiva da sociedade, os interesses do capital, ele vai ser colocado em primeira instância, né, em detrimento das pessoas. E, Johnny, como assim, né? É uma teoria tão bem explicada, mas vamos trazer por um exemplo, né? E a gente tem aqui a Praça do Papo e o Parque Mangabeiras. E será que os equipamentos urbanos eles são integradores ou não? Será que, por ser público, ele é acessível? E aí a gente já tem duas perguntas norteadoras, que é, será que existem linhas de ônibus para a praça? E os horários são acessíveis? Essa praça e o Parque Mangabeiras são espaços que são constantemente revitalizados e conta com uma programação pública. E a gente pensa, né? Então é algo de acesso a toda a população. Não. Esses bens estão localizados numa classe alta, numa região de classe alta, perdão.
E aí, por estar localizado lá, será que todo mundo consegue acessar? Obviamente não. E aí, o que poderia levar a população até lá são os meios de transporte público, eles são escassos, eles são precários, e eles não são planejados para atender a população. Então, existe uma segregação pensada nesse caso. E aí a gente pensa, será que a funcionalidade de toda a cidade ela é restrita? Ou ela funciona só para determinados grupos? Será que a melhor UBS, o melhor posto de saúde, a melhor UPA, ela está localizada em quais regiões? São regiões periféricas? São regiões que atendem um grande número de população ou regiões que basicamente atendem interesses da classe alta? E não é só aos bens de saúde, às escolas públicas, os espaços de cultura e lazer. Então a gente precisa ver o dinamismo interno da cidade para entender o que essa cidade está proporcionando. Será que essa cidade é uma cidade que é acessível a todos? Bem, chegando assim, né, a gente compreende a temática de hoje. Os créditos, né, o conteúdo, a gravação, a apresentação e a revisão ficaram por mim, juntamente com a orientação e a revisão da professora Juliana Caputo. No mais, a coordenação geral do projeto Pupsino. Aqui são as nossas redes sociais. No mais, muito obrigado a atenção de todos